Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, um pouquinho atrasado, mas a gente está começando agora e a gente vai falar de nanotecnologia, que é muito importante. Eu acho que está tudo correndo bem, se não tiver eu faço um intervalinho aqui. Alessa, está tudo bem? Beleza, então a gente vai começando o programa, a gente vai falar um pouquinho de nanotecnologia e eu trouxe aqui hoje mais uma vez a Bruna, a doutora Bruna, que é professora de Direito do Trabalho da PUC Minas também, e advogada, para a gente poder tratar desse assunto, que eu acho que é um assunto bem... Junto com a inteligência artificial que está por aí, já está batendo na porta e a gente não está se dando conta, a nanotecnologia está nas nossas vidas e aí a gente nem percebe. Doutora Bruna, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber mais uma vez para a gente tratar desse assunto, pelo menos é um assunto um pouquinho mais leve, né, doutora? É verdade. Muito boa tarde, eu agradeço pelo convite, Betão. É uma honra, um prazer estar aqui conversando com você e batendo papo com os seus telespectadores. Muito obrigado. Doutora Bruna, o que é a nanotecnologia? Como é que a gente pode entender a nanotecnologia? Sim, nanotecnologia, essa palavra nanotecnologia, ela tem a origem grega. O radical nano significa pequeno, anão. E tecnologia é uma forma científica de solucionar problemas. Então, a nanotecnologia é justamente isso, uma maneira científica de manipular partículas, moléculas, em uma escala nanométrica. Uhum. Além da medicina, a medicina também já tem usado muito, está valendo algumas coisas, até que você tinha me passado, eu fiz algumas pesquisas e tudo, tem utilizado muito, né? Mas ela é mais proeminente qual área, assim? Ou ela já está em todas as áreas, todos os setores? Pois é, nós podemos afirmar que atualmente a nanotecnologia está em tudo. Na medicina, como você bem mencionou, mas não apenas na medicina, como também na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, na própria construção civil, no celular, aqui nesse estúdio, está em tudo, Betão. A nanotecnologia, ela tomou conta, faz parte da ciência, da quarta revolução industrial e podemos observar em tudo. Como que a gente pode imaginar assim, essa coisa do desenvolvimento, né? Não só com a nano, a tendência é ficar cada vez mais o nano do nano também? Pois é, para nós compreendermos o desenvolvimento, primeiro é necessário explicarmos o que seria essa escala nanométrica, né? Uma escala atômica. Equivale a 1/1000º do metro. Então, o nanômetro não passa de uma medida. Da mesma forma que tem o metro, centímetro, milímetro, agora se fala em nanômetro. Só para ter uma noção, equivaleria a 70.000 vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. E como que isso vai se desenvolver? Através de uma fórmula química, se chega ao tamanho almejado e a indústria vai utilizar essa escala nanométrica para poder inserir nos cosméticos, na medicina, de forma que o organismo vai ter uma absorção mais rápida. Na indústria têxtil, um tecido pode criar uma roupa em 15 minutos. Então, é realmente fascinante. É fascinante. Essa coisa dos cosméticos eu fiquei interessante. Eu achei interessante. Assim, como que trabalha essa coisa nos cosméticos? Pois é. Trabalha-se em escala nanométrica nos cosméticos as partículas de átomos, moléculas, de modo que a pele
para fazer, por exemplo, um creme anti-age para rugas, sendo em escala nanométrica, a pele vai absorver muito mais rápido e vai atingir uma camada muito mais profunda da pele. Tá, entendi. Tem relação com a inteligência artificial? Olha, nós podemos dizer, no atual paradigma que nós estamos vivendo agora, né, que é a indústria 4.0, que é a quarta revolução industrial, que é justamente a revolução que envolve as tecnologias, a ciência. Com base nesse paradigma, podemos dizer sim que tem uma relação com a inteligência artificial, inclusive se fala em nanorobôs. Os nanorobôs, eles podem adentrar no organismo para, por exemplo, solucionar como uma forma de tratamento da medicina, porque é vastamente utilizado para tratamento do câncer, diabetes, Alzheimer. Então, os nanorobôs, eles podem sim entrar num organismo, no corpo humano, e quando se fala em robô, se fala em inteligência artificial. A inteligência artificial também é algo interessantíssimo, muito avançado, que propicia uma maior qualidade de vida, um maior conforto para o homem, mas que, como a nanotecnologia, também apresenta alguns problemas. Quais são os problemas mais eminentes, mais vistos, mais palpáveis? Né? Pois é, o problema é justamente que não se sabe ao certo quais serão os reflexos tanto da nanotecnologia como da inteligência artificial na saúde do homem e na vida em sociedade. A inteligência artificial ainda se pode afirmar que ela é muito maléfica em termos do mercado de trabalho. Porque a inteligência artificial, ela vai substituir o trabalho humano, o que vai gerar um grande número de desempregos em um futuro muito próximo. Agora, em relação à nanotecnologia, os riscos são mais relacionados à saúde do ser humano e também dos trabalhadores. Porque não se sabe o que aquilo ali pode ocasionar, acarretar no corpo humano, ou talvez até no meio ambiente, provocando talvez uma catástrofe, um colapso. Como eu falei dos nanorobôs, eles podem se proliferar de um modo sem medida, um modo que não temos controle. Isso pode afetar o ecossistema e ocasionar uma grande catástrofe. Professora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente vai trabalhar essa relação entre nanotecnologia e mão de obra? Você mesmo citou que existe uma tendência dessa nanotecnologia acabar, junto com a inteligência artificial, suprimir algumas atividades. Como é que nós vamos fazer considerando? Nós temos 7, quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Só no Brasil a gente tem aí, chegamos aí em quase 14 milhões de desempregados. Um desenvolvimento tecnológico, por um lado, ele é muito interessante porque melhora a nossa qualidade de vida, mas por outro, acaba deixando a gente também obsoleto. Como trabalhar isso nesses ramos de atividade, atividade do trabalho, que acaba influenciando em todas as áreas, né? Inclusive na área nossa do direito também, né? Sem dúvida. É um grande desafio. É um grande desafio tanto para a ciência quanto para o meio jurídico. Se pensarmos nessa legião de pessoas no mundo que poderão ser substituídas por uma inteligência artificial, é um problema de magnitude. A gente está chegando num determinado ponto que eu acho que, eu não sei onde é que eu li isso, de 100 em 100 anos um homem passa por uma transformação social. Sim. Talvez a gente esteja chegando nesse ponto assim, de transformação social. Como é que você vê isso? Bom, eu penso que a tecnologia ela foi criada pelo homem. Algumas pessoas dizem, não, mas o homem nunca vai ser substituído por um robô, pela ciência. Ele já está sendo substituído. Uma coisa que não vai substituir
é a criatividade humana. Isso realmente a tecnologia, a ciência não vai conseguir substituir. Mas temos que pensar em mecanismos de inserção dos seres humanos no mercado de trabalho, juntamente com a tecnologia, e também mecanismos de proteção e precaução para a saúde do ser humano nesse mundo tecnológico, que acarreta muitos problemas, muitos que nós não sabemos quais serão em virtude das consequências, que são desconhecidas até o momento. E outros também problemas psíquicos, porque o homem, ele criou a tecnologia. Eu costumo dizer que é muito semelhante àquele Contos de Aprendiz, em que o mago cria a mágica com sua varinha de condão, tira o chapéu e a mágica, ela toma conta do universo e daqui a pouco a varinha de condão, ela começa a dominar o próprio mago. A tecnologia, ela se assemelha a essa situação. O homem cria a ciência, a tecnologia, mas ela vai tomando uma dimensão, uma proporção tão grande, tão acelerada, que o próprio homem não consegue acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Então, uma maneira de tentar não frear a tecnologia, porque ela é muito importante, mas de tentar adequar o homem a esse novo paradigma, seria a qualificação dos trabalhadores, o preparo das pessoas, da sociedade para receber isso. E eu penso que o Brasil, ele está preparado realmente para receber a indústria 4.0, que é essa indústria tecnológica, essa indústria da ciência. Essas pessoas que estão sendo substituídas e dispensadas, as empresas, elas têm um programa para requalificar essas pessoas, para fazer uma reciclagem. Então, se a gente for caminhar para esse lado, esse fragmento de quase 14 milhões de desempregados, boa parte deles também, vamos colocar aí 10, 15, 20%, pode estar inserido nessa coisa do desenvolvimento tecnológico, que a pessoa está inabilitada para tal? Sim, sem dúvida. Sem dúvida vai criar uma legião de desempregados, uma legião de pessoas miseráveis, infelizmente. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, não saia daí. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Canal Cidadão. Nova Lima e você. Voltar aos estudos é uma oportunidade importante, seja para adquirir conhecimento ou mesmo para ter mais oportunidades no mercado de trabalho. É por isso que a Prefeitura investe no programa Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade de ensino que abrange todos os níveis da educação básica e é destinada a jovens a partir de 15 anos e adultos que não deram continuidade a seus estudos ou não tiveram acesso ao ensino fundamental e médio na idade adequada. Para o governo é muito importante que nós não tenhamos analfabetos ou pessoas com baixo nível de escolaridade. Mas para a população, para a pessoa que tem pouco nível de escolaridade ou que é analfabeto ou semi-analfabeto, é muito mais importante. A gente sonha que o novalimense tenha condição muito boa de vida. Essa condição melhora muito quando a gente estuda. Para garantir esse acesso aos estudos, a Prefeitura oferece transporte e alimentação gratuitos aos estudantes. O cadastramento do 1º ao 4º período do ensino fundamental da educação de jovens e adultos vai até o dia 26 de novembro. Os interessados podem se inscrever na Secretaria Municipal de Educação, na Rua Resende, número 80, Centro, ou na Regional Noroeste, Rua Cannon, número 95, Jardim Canadá. Nesse período, também será possível fazer o cadastramento do 6º ao 9º ano, que é oferecido nas escolas estaduais. Para se inscrever é necessário carteira de identidade, comprovante de endereço em seu nome ou no dos pais ou responsáveis, documentos originais. Em 2019, as aulas serão realizadas nas escolas municipais Cristiano Machado e Bem-vinda Pinto Rocha ou na Escola Estadual Maria Josefina Salles Ward.
Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, voltando com Cultura Geral, falar educadamente para não estourar o som lá dentro, senão eu botar um puxão de orelha. Bom, voltando aí com Cultura Geral, ô Bruno, quais países ou qual país que a gente já tem assim, que está na ponta dessa tecnologia que a Nano tem, que está desenvolvido, já está assim bem, né? O Japão que está com essa tecnologia mais avançada? Olha, Betão, eu não posso te afirmar qual que é o país que desponta. Mas, em virtude da globalização, vários países desenvolvidos, né, os países, tanto a China como o Japão e também os países da Europa Central, Estados Unidos, Canadá, todos eles já utilizam vastamente a nanotecnologia, inclusive o Brasil também. Né? Hoje em dia não tem mais fronteiras para a tecnologia. A América Latina. A gente tem a América Latina, o Mercosul, por exemplo, é um bloco econômico. A tendência é a gente, independente de governo, independente de qualquer coisa, é integrar esse tipo de aprendizado de saber também, tecnológico? Sim, acredito que sem dúvida. Em alguns países com, né, com mais intensidade e outros não. Obviamente que depende também de uma economia forte para atrair as empresas que lançam mão dessa tecnologia. A indústria automobilística, por exemplo, utiliza vastamente a nanotecnologia na questão das tintas automotivas. Hoje em dia, a nanotecnologia já propicia a produção de uma pintura no carro que vai evitar arranhões, riscos, isso já é possível. A indústria têxtil também, já pode se fabricar uma roupa e que a pessoa vai transpirar, porém o tecido não vai absorver aquele suor, porque existem partículas de vidro que protegem e que não se sente, não se vê, mas está ali presente. Então, como as empresas multinacionais, elas estão, elas se transferem para os países periféricos porque a mão de obra é mais barata, eu acredito que todos os países, eles terão, sim, introduzido essa tecnologia, desde que seja um país capitalista. Ô Bruno, qual é o importante de se investir em pesquisa, né? São duas perguntas. Como que o trabalhador vai se adaptar a isso? Que eu acho que está bem assim dentro do seu ramo de atuação. E a importância do investimento em pesquisas pelo Estado. Sim, a questão do trabalhador é muito importante, porque, como eu disse anteriormente, não sabemos quais serão os reflexos do uso, da manipulação dessas partículas nanométricas na saúde do trabalhador. Tanto dos trabalhadores como dos próprios cientistas que manipulam. Você deve pensar que os equipamentos de proteção individual, eles vão coibir a nanotecnologia a causar algum mal, algum gravame à saúde dos trabalhadores? Existem equipamentos de proteção individual nesse caso? E se tratando de partículas minúsculas, elas vão ultrapassar as luvas, os óculos, as máscaras, os aventais. Não existe uma proteção para o trabalhador nesse sentido. E além disso, ele vai manipular aquilo, vai lavar as mãos e a nanopartícula ela vai cair na água e através da água ela pode ganhar o lençol freático e vai para a natureza. Então toda a sociedade pode ser afetada com isso. Isso já está acontecendo, né? Sim,
Isso já está acontecendo, mas nós não temos uma consciência, uma noção da dimensão, da proporção e dos reflexos do que vem acontecendo. Em relação à segunda pergunta... Que é as pesquisas, a importância do Estado, né? Nesse desenvolvimento de pesquisa, para se aplicar isso em todas as áreas do saber, né? Do saber humano. O Estado, ele pode não produzir, pode produzir algumas coisas, como insulina, algumas coisas assim, e também tem a questão da refinaria, de petróleo e tudo, mas qual a importância do Estado não reduzir? Eu estava vendo agora, foi indicado aí o Marcos Montes, eu achei até uma boa indicação, né, o astronauta brasileiro, eu estava vendo algumas entrevistas sobre pesquisas, aí eu estava vendo um professor falando assim, que o grande desafio dele vai ser equacionar bem os recursos, né, para as fundações e tudo. Qual é a importância que a gente pode talvez tentar mensurar de não se reduzir o investimento em pesquisa e aumentar o investimento em pesquisa, mesmo porque sem investimento em pesquisa você não consegue desenvolver esses tipos de tecnologia? Exatamente. Um país desenvolvido é um país que investe em ciência, em pesquisa científica, e isso passa pelas universidades, especialmente as universidades federais, que dependem do investimento do governo. Então, é de crucial importância o investimento na ciência, nos laboratórios, para que não soframos futuramente uma catástrofe. Por quê? É uma realidade, a nanotecnologia ela já está em tudo. Agora, os reflexos, eles só poderão ser conhecidos e coibidos, só se pode tomar uma medida preventiva se houver investimento na pesquisa científica para poder identificar quais serão todos os reflexos. O trabalhador precisa se qualificar cada vez mais? Como que a gente trabalha essa coisa na vida do trabalhador mesmo? Sim, sem dúvida. Essas profissões, vamos chamar assim, as profissões um pouco mais rústicas, elas continuarão existindo, mas aquelas profissões que as pessoas precisam, de certa forma, lidar com a tecnologia o tempo todo, isso vai de qualquer setor da sociedade, mas aqueles que produzem de fato os produtos e que ajudam a criar, que ajudam a produzir, tem que se qualificar cada vez mais? Sem dúvida. Betão, muitas das profissões que existem atualmente deixarão de existir num futuro bem próximo. Então é necessário que os trabalhadores eles se qualifiquem, mas isso também tem que partir de um programa governamental. Um investimento em infraestrutura de qualificação e também de fiscalização das empresas que utilizam essa tecnologia. Porque o trabalhador ele tem que se qualificar e, além de se qualificar, ele tem que ter consciência do que ele está lidando, o que ele está manipulando, porque isso afeta a saúde do trabalhador e afeta toda a saúde da coletividade. É algo que deve ser muito pensado pelo governo, pela iniciativa privada, e o trabalhador, obviamente, ele também tem a sua responsabilidade, mas a responsabilidade maior é daquele que corre o risco do empreendimento, sem dúvida. Indubitavelmente, é a empresa que deve pensar e tomar medidas preventivas para poder qualificar e conscientizar os seus empregados do que está ocorrendo, quais são os riscos no meio ambiente de trabalho, e também qualificar, porque a empresa ela tem interesse de ter profissionais que vão saber lidar com essa tecnologia. No campo do direito, especificamente no direito do trabalho, como que os operadores do direito, ou qual seria talvez a alternativa para os operadores do direito lidar com todas essas informações? Vai ter que estudar muito também para poder aprender a lidar com as defesas, tanto dos seus clientes, né, quanto da sua vida privada também, lidar com tudo isso, com essas informações todas para poder fazer um bom trabalho, entregar uma boa redação.
Sem dúvida. Nós estamos, por enquanto, em um momento em que não se fala muito nesse tema. É um tema que está sendo debatido, a princípio, apenas nas universidades, através dos grupos de pesquisa, e especialmente aqueles que lidam com a questão da saúde e do meio ambiente de trabalho. E os profissionais do direito, eles não têm o preparo adequado ainda, porque matérias como essa ainda não começaram a chegar no Poder Judiciário. Mas, da forma que está caminhando, provavelmente, no futuro próximo, as consequências surgirão e elas vão desaguar, sim, na justiça, e o advogado, o operador do direito, o magistrado, o Ministério Público, os fiscais de trabalho, o Ministério Público do Trabalho terão que ter um preparo adequado para lidar com essa situação. Ainda não existe jurisprudência, mas fato é que a Constituição prevê que todos nós temos direito a um meio ambiente digno, saudável, equilibrado, e a própria consolidação das leis de trabalho também prevê, né, o direito ao meio ambiente de trabalho sadio. Vamos ter uma revolução, nós vamos ter que passar por uma revolução na legislação também, para adequar essas novas, vamos colocar assim, prerrogativas da vida moderna. Pois é, interessante que a chamada modernização trabalhista pelo governo anterior, que eu prefiro chamar de reforma trabalhista, ela veio justamente com esse objetivo, né? O pretexto do legislador foi que a legislação era obsoleta, precisava adequar, mas nós não vimos, em mais de 118 dispositivos que foram alterados, não vimos nada a respeito de questões que são questões muito atuais e que precisavam de uma regulamentação, como a questão da nanotecnologia, a saúde do trabalhador, e outras mais, como trabalhadores que hoje trabalham por meio de plataformas, como é o caso da uberização, os trabalhadores do Uber. Então o legislador ele não se preocupou em inserir dispositivos que tratassem de questões atinentes à saúde do trabalhador, a plataformas, tecnologia, enfim. Ainda precisamos avançar muito. Porém, eu creio que não é necessário uma revolução, porque a nossa legislação ela já tem artifícios suficientes para proteger a saúde do trabalhador, inclusive o princípio da precaução é um princípio preponderante quando se fala em relação à saúde e segurança do trabalhador. Então, as medidas preventivas, elas devem ser pormenorizadas e devem ser tomadas por parte do empregador, visando sempre a integridade física e o bem-estar dos seus trabalhadores. Porque não se pode sair de casa para ganhar a vida e encontrar uma doença, encontrar a morte. Isso realmente é inconcebível. Professora, para encerrar, podemos ter esperança nesse país com todo esse turbilhão de mudanças que a gente está vivendo? Devemos ter esperança? Sim. Estamos vivendo realmente um momento muito difícil com a reforma, e antes da reforma tivemos aí a lei da terceirização, que regulamentou a terceirização, como falamos no programa anterior. E tudo isso pulveriza a classe trabalhadora, porque hoje não vivemos mais, o trabalhador ele não está mais inserido em um ambiente geográfico. Ele não está mais no chão de fábrica como era na época da Revolução Industrial, da primeira e da segunda Revolução Industrial, que foi o Fordismo. A terceirização pulveriza, não só a terceirização, mas também se pensarmos no teletrabalho, que cada um está na sua casa em um computador, pensarmos na própria uberização, pensarmos na pejotização, o trabalhador intermitente, tudo isso enfraquece a classe trabalhadora, ela não se identifica mais, ela não se socializa, ela não tem mais união para poder ter uma consciência, um diálogo em relação a essas questões novas que estão surgindo no mundo do trabalho. Isso é crucial, o envolvimento dos trabalhadores, a união é crucial, por isso a importância do sindicato também.
O sindicato, ele tem o dever de representar os trabalhadores em todas essas situações. Acontece que o trabalhador pulverizado, ele não vai se sindicalizar, ele não vai se identificar, ele não vai mais criar aquela consciência de classe que tínhamos há tempos atrás. É um caminho talvez sem volta, porque é uma tendência mundial, essa tendência flexibilizatória. Ocorre que vai chegar um momento em que entraremos em um colapso. Porque com as reformas, como vimos em países desenvolvidos, países da União Europeia, que já sofreram essas reformas, hoje podemos constatar que o resultado foi o aumento da pobreza, foi o aumento da desigualdade social, foi a redução do salário mínimo em cerca de 13%. As reformas, elas precisam ocorrer, mas de uma forma não tão agressiva. Provavelmente teremos uma reforma da Previdência Social. Os trabalhadores doentes, eles vão, sem dúvida, eles vão desaguar na Previdência. Será um problema muito grande, entraremos em um colapso. E aí, qual que vai ser a solução? Uma nova revolução? Como, se não estamos nos unindo? Então é uma situação a se pensar, é uma situação a se debater. Nós estamos vivendo não sei se você pode me responder isso, mas nós estamos vivendo ali na escola de Chicago o ápice da fragmentação do trabalhador. Sim. É o total esvaziamento do sindicato e é a total fragmentação da classe trabalhadora. Infelizmente, cada vez mais individualistas. Dessa forma, é difícil encontrar um caminho a trilhar. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Muito obrigado por vocês nos acompanharem até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Bruno, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço. Até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.